paz do Senhor Jesus, meus caros irmãos amados, que Deus abençoe os seus lares, que a paz que excede todo entendimento chegue aos seus lares, aos seus corações, no seu mais íntimo louvor ao Senhor. Que você esteja nesse momento separando a sua atenção, o momento de cultuar o Senhor, um momento tão esperado na semana, no dia, um momento de renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força que vem de dentro, que vem de Deus, que habita aí dentro de você, querido. Que nesse momento você possa esteja se dedicando a ouvir essa palavra, a louvar o Senhor. Eu acho que o Senhor merece um pouquinho da sua atenção, merece um pouquinho da sua exclusividade, que você fique atento à palavra, atento ao louvor, adorando o Senhor, daí da onde você esteja, da onde você está no seu lar, ou no trabalho, onde quer que você esteja, mas que você dê a devida atenção para o Senhor, atenção e prioridade. Eu separei uma palavra breve para a gente começar o nosso culto, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Que Deus é o Espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Momento de estar isolado socialmente, isolamento social, de estar aí na sua casa, é um momento maravilhoso para adorar o Senhor, até porque não existe local ideal ou adequado, único, exclusivo para adorar o Senhor. Um local, uma construção, um templo, mas o templo do Espírito Santo é você, e importa que você adore aí todo o seu coração, com toda a sua atenção, com toda a sua prioridade. Adore ao Senhor, abra o seu coração, largue por enquanto o que você está fazendo, se desligue das demais coisas, dos celulares que não estejam vendo a transmissão, de qualquer outra coisa. Junte sua família, chame seus amigos, compartilhe o vídeo, compartilhe no Face, e assim você está colaborando para que a palavra do Senhor alcance outras pessoas, os seus amigos e os seus contatos. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Em seguida você vai estar louvando ao Senhor, que você louve de todo o seu coração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por cada pessoa, Senhor, que estão acompanhando, Deus, ao vivo, e que estarão acompanhando posteriormente, Senhor, esse culto que está sendo gravado, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai, alcançando, acalmando, acalentando cada alma, Senhor, que busca, Senhor, verdadeiramente em Ti, Senhor, a esperança de melhorar, a esperança, Senhor, na salvação, a esperança do renovo, do sobrenatural, do Teu milagre, do Teu agir, do Teu consolar, Senhor. No nome de Jesus te damos graças, Papai, pela Tua presença, por sabermos que temos um Deus Todo-Poderoso que pode apaziguar a nossa ansiedade, o estresse, a incerteza, a inquietação, o medo, porque o Senhor é maior do que todas essas coisas, ó Pai. Nós confiamos em Ti, entregamos a Ti as nossas vidas, os nossos louvores, a nossa adoração, em nome de Jesus. Louve o Senhor, querido, com todo o seu coração, com toda a sua força. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o vento está revolto e o mar não quer se
talvez, querido, você esteja passando diante dessa situação. E você pode até achar que a sua oração não está sendo respondida. E a gente pensa que tudo isso não vai acabar, que é só oração. Mas em tudo isso o Senhor está olhando por nós, Ele está cuidando de nós. Tudo tem um propósito, querido. E ainda que as coisas pareçam difíceis, creia no Senhor, confia nele, Ele está cuidando e Ele tem muito melhor para nós. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. E essa pessoa é o nosso Deus, querido. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E que você passe e céu passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em seus braços é o meu descanso. 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 Em seus braços de amor, Jesus. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em seus braços é o meu descanso. 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 Eu sei que posso descansar em ti e confiar em ti, Jesus. Não importa a circunstância que eu me encontro, eu sei que eu posso descansar em ti. Em teus braços estou seguro. Eu sei que eu posso confiar, mesmo sem enxergar. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Jesus, Ele está guardando você, querido, porque eu sei que Ele tem guardado de mim. E ainda que te passe por tantos vales, por tanta adversidade, o Senhor Ele continua cuidando da gente. E quando a gente ora no nosso quarto, Ele nos pega no seu colo e consola o nosso coração. E você pode fazer isso lá na sua casa, aí onde você está. Que o Senhor nesta noite Ele possa te consolar e Ele possa te abraçar.
e Ele possa trazer a esperança que você precisa. Fique na paz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos renova, Ele nos fortalece, Ele nos alimenta. Somos totalmente dependentes do Senhor. Não tem como viver longe da presença do Senhor. Depois que conhecemos verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, depois que temos experiências com Ele, depois que entregamos as vidas a Ele, é difícil se manter longe dEle ou sem Ele. Não tem como, queridos. É necessário ter uma busca contínua, diária. É necessário querer cada vez mais ter um relacionamento estreitado com esse Deus Todo-Poderoso. E nesse momento eu venho falar do seu dízimo, das suas ofertas. Você que quer dizimar e quer ofertar, estamos aqui. Você que tem dificuldade para fazer a transferência bancária, pode vir aqui na igreja. Estaremos aqui durante o culto para receber o seu dízimo, a sua oferta. Não dê o dízimo e a oferta, é uma forma de se relacionar com o Senhor, é uma forma de mostrar a nossa fidelidade. Não é algo para homens, é algo, claro, para manter a estrutura da igreja, os mantimentos da igreja, os gastos que são necessários financeiros com a igreja, né? Conta de luz, telefone, internet, mas principalmente a sua intimidade, o seu relacionamento. Isso deve ser feito com amor, com alegria, com gratidão no coração. Não deixe de fazer isso, querido. Não permita que nada separe você do amor de Deus. E Ele nunca vai se separar de ti. Só depende de nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar pela vida do diácono Jarlan, que vai estar conduzindo a palavra esta noite. O Senhor vai estar usando ele para ministrar para nós o que Ele tem preparado. Vamos orar. Vou orar rapidamente pela vida dele. Em seguida ele já vai estar com a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus te apresento a vida do diácono Jarlan, Senhor, que ele esteja, Senhor, sendo usado por Ti nesse momento, assim como o Senhor tem usado vários outros momentos, ó Pai. Que Ele ministre a Tua palavra, Senhor, com a voz do Teu Espírito, Senhor, que sejam os Teus pensamentos, ó Pai, assim como o Senhor já tem preparado, Senhor, o Teu vaso para trazer a palavra, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor guarde, Senhor, o seu lar, a sua família, o seu filho, os seus filhos, que ele esteja livre e protegido de todos os males, ó Pai, toda e qualquer tentativa do inimigo se levantar contra a vida dele, que já caia por terra, no nome de Jesus. Usa o Teu vaso grandiosamente, poderosamente essa noite, Pai, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Você que está em casa neste momento, está nos assistindo por este canal de comunicação. Deus seja louvado pelas nossas vidas, pela vida dos irmãos que estão aqui, que tem esse compromisso de vir e montar todo o equipamento, né? Os irmãos do Ministério de Louvor, o pastor, o presbítero, todos que estão envolvidos direta e indiretamente na obra do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para minha esposa Sandra, Levi, Vitor, Felipe. Quero desejar a todos a santa paz do Eterno. Eu gostaria que, se você está com a sua Bíblia, irmão, nesse momento, eu gostaria que você abrisse ela em Hebreus, capítulo 9, do versos 27 ao 28. Nós vamos fazer a leitura apenas desses 2 versículos e nós vamos tirar 4 ensinamentos práticos, bíblicos, ensinamentos que dá base à fé cristã genuína e verdadeira nesses 2 versículos. Hebreus capítulo 9, do versos 27 ao 28, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra diz assim: como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Glória a Deus.
um minutinho só de oração. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Se você é em casa, se você está em casa, está na rua, está na casa de um amigo, de um vizinho, de um parente, está isolado, coloque a mão no seu coração, irmãos, como se você estivesse lá no templo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você se imagine como se você estivesse lá no templo, aqui na nossa igreja, a nós estarmos ouvindo do Senhor aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. Senhor amado Deus, eterno Pai, eu quero, Jesus, mais uma vez te agradecer, mais uma vez dizer, Senhor Deus, que Tu és o nosso baluarte, Tu és, Senhor Deus, o nosso socorro bem presente na angústia. Te pedimos, Senhor Deus, humildemente, Pai, que Tu me uses, Senhor Deus, como um instrumento, Pai, da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela entre, Senhor Deus, em nossos ouvidos, Pai, que ela vá, Senhor Deus, ao nosso coração, Senhor Deus, e faça a morada lá. Jesus, que nós venhamos, Senhor Deus, aprender mais e mais de Ti a cada dia. É o que te pedimos, Senhor Deus, e já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o autor aos Hebreus, ele é totalmente desconhecido, ele é totalmente anônimo. A grande maioria dos teólogos, eles afirmam que a autoria pode ter sido do apóstolo Paulo, Barnabé, Lucas, Apolo, Priscila e tantos outros colaboradores que foram usados para a propagação do Evangelho na igreja primitiva. É bem possível que essa carta tenha sido escrita entre os anos 64 e 70 depois de Cristo, isso antes da destruição do templo. Os hebreus cristãos a quem foi dirigida essa epístola passaram por grandes tribulações sociais e físicas. Isso está relatado na própria epístola aos Hebreus, no capítulo 10, do 32 ao 34. Tanto judeus como não judeus, o sofrimento de ambos ameaçavam o seu compromisso com Cristo. Eles precisavam renovar, irmãos, a sua confiança em Deus diariamente. O sofrimento era tanto que era necessário relembrar as Escrituras, relembrar aquilo que Cristo fez na cruz, para que ele venha a caminhar com a sua fé em Cristo. A perseverança, irmãos, era um marco da igreja primitiva. Então todo cristão, todo judeu ou não judeu que se convertiu a Cristo, era necessário que eles tivessem perseverança para conseguir vivenciar o Evangelho na igreja primitiva, né? Eu vejo assim que hoje a gente, eu digo assim por mim, a gente desiste por tão pouco, né? A gente coloca em xeque por tão pouco, deixa de acreditar às vezes por tão pouco, né? Perde a fé por tão pouco. E o marco da igreja primitiva era justamente a perseverança, é se manter na fé mediante as lutas, mediante as tribulações, mediante as perseguições que eles sofriam. O propósito dessa epístola era mostrar a suficiência e a superioridade de Cristo, mostrando que Ele cumpriu toda a lei e as profecias contidas na antiga aliança. O autor aos Hebreus, ele deixa bem claro que o serviço do sacerdócio, o serviço dos levitas, o sacrifício dos animais, toda a lei, Jesus ele cumpriu, né? Tudo isso era sombra a respeito daquilo que vinha por vir, né? Era a sombra das profecias que se cumpriram em Cristo. E o objetivo dessa carta é mostrar para os irmãos judeus convertidos a Cristo que Jesus Cristo, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Era verdadeiramente aquilo que foi profetizado pelos profetas da antiga aliança. Essa epístola traz uma compreensão clara do Antigo Testamento como nenhum outro livro da Nova Aliança. As leis e profecias, inegavelmente, apontam para Cristo, apontam para Jesus como sendo o Cristo ressurreto. E dentro desses 2 versículos, irmãos, que acabamos de ler, nós conseguimos encontrar 4 ensinamentos práticos
para uma vida cristã genuína e verdadeira, para que nós venhamos a não cair em doutrinas de falsos profetas, né? Em doutrinas que só trazem heresia, trazem distorção das verdades de Cristo. O primeiro ensinamento que nós encontramos ao homem está ordenado morrer uma única vez. Segundo, após a morte, o juízo. Ou seja, após o fechar dos olhos, irmãos, o encontro com o nosso Criador, ele é inevitável. Ou seja, após a nossa morte, nós nos encontraremos com o nosso Criador. E nós teremos aí a nossa prestação de contas, né? Nós estaremos diante do nosso Deus. Terceiro ensinamento: Cristo, da mesma forma, morre uma vez para tirar pecados de muitos e não de todos, como é anunciado popularmente. Então Jesus ele morre uma única vez, ele sobe na cruz para salvar muitos. Muitos são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e creem no Evangelho. E o quarto e último ensinamento desses 2 versículos: ele aparecerá nessa segunda vez, irmãos. Jesus Cristo ele virá nessa segunda vez. Mas nessa segunda vez ele não virá para salvar o mundo, mas ele virá para aqueles que aguardam a sua salvação nele. Ou seja, a salvação de Jesus Cristo, irmãos, ela não acontecerá quando Jesus vier buscar a sua igreja. A salvação de Jesus Cristo, ela é hoje. A salvação de Jesus Cristo, irmãos, ela é agora. Ela é uma decisão minha e ela é uma decisão sua. A nossa salvação, ela não está nas nossas mãos, mas ela está na decisão do homem. Quando o homem decide crer no Evangelho, o Evangelho entra no seu coração e ele enxerga que ele é um pecador e que ele precisa de Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida. É para esses muitos que o autor aos Hebreus ele está narrando, e não para todos. 4 ensinamentos. O primeiro: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Irmãos, ordenado é um adjetivo que o seu significado é colocar em ordem, arranjado, arrumado. Então Deus deixa claro que o homem está sujeito a morrer apenas uma única vez. Todos estamos debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justo. Ele não podia fazer. Deus chega para o homem e diz: de toda árvore você pode comer, de todo fruto dessas árvores você pode comer, mas esse fruto específico, essa planta, essa semente, essa fruta, do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, certamente morrerá. Então nós conseguimos ter uma lição de que a morte, irmãos, ele veio através da desobediência. Então a desobediência, ela traz o quê? Ela traz a morte. E a lição que aprendemos nessa história de Adão e Eva é que a desobediência é a raiz de todo o mal da humanidade. A humanidade hoje sofre por causa da desobediência. Quando eu desobedeço, eu sofro. E a morte, ela entrou na vida do homem através da desobediência. E através de um único homem entrou o pecado no mundo. Entrou a morte no mundo. Então hoje nós temos a morte, ela faz parte da nossa vida, por um erro cometido lá atrás. O pecado entrou e com ele a vergonha e o sofrimento. A comunicação de Deus com o homem já não era mais a mesma. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. A morte, irmãos, é um processo natural da vida. Deus assim o determinou: nascer, crescer, envelhecer, morrer. Nascer uma única vez e morrer, irmãos, uma única vez. Não sendo mais possível retornar a esta terra em outro corpo. Só podemos morrer uma vez,
assim como Cristo se entregou na cruz e morreu apenas uma única vez. O processo, irmãos, de sacrifício de animais na antiga aliança, ele era feito continuamente. Esse processo era feito dia após dias, anos após anos, oferecendo ao Senhor pelos pecados da nação. Isso continuamente. Mas Cristo, cumprindo as profecias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregou uma única vez para a remissão dos nossos pecados. João capítulo 1, versos 29. Porque assim como a morte veio por um único homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Carta que o amado Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15, do versos 21 ao 22. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. 1 Tessalonicenses 4, 14. Irmãos, há religiões, há crenças de que acredita que após a morte o espírito ele fica sobrevoando sobre a terra, ele fica sobre a terra dos viventes, nasce novamente no corpo de uma outra pessoa, em um outro tempo, em um outro país, de uma outra cidade, de uma outra família. E essa alma pode nascer também em forma de animais, em forma de plantas, enfim. Não podemos, irmãos, crer nisso. A nossa Bíblia ela é bem clara que após a morte segue-se o juízo. Nós temos um parâmetro de fé que é a Bíblia Sagrada. Então a nossa Bíblia, quando ela foi fundada, quando o canon foi fechado, o canon bíblico foi fechado e os livros foram determinados que seria eles para ser usado, ali, irmãos, está fechado todo ensinamento cristão. Nós temos como base do ensinamento cristão as profecias, Jesus e os seus apóstolos. Nenhum ensinamento, irmãos, ele pode ser acrescentado ou pode ser retirado das profecias que estão contidas na nossa Bíblia Sagrada. E em Atos capítulo 2, no verso 42, o Dr. Lucas diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja do Senhor Jesus, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então é a doutrina, irmãos, de Jesus, as profecias, a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos é o nosso parâmetro de fé. É nele que nós conseguimos analisar se aquilo que nós estamos ouvindo pertence a Deus ou não pertence a Deus. Se aquilo que nós estamos ouvindo tem base bíblica ou não tem base bíblica. Porque assim como se levanta falsos profetas hoje, como se levantam inúmeras heresias desde a fundação dos tempos até os dias de hoje, isso também ocorreu na igreja primitiva. Paulo, ele chega a falar, pastor, a igreja aos Gálatas havia tanta heresia e tanto ensinamento contrário da palavra, que ele chegou a dizer o seguinte: ainda que desça do céu um anjo e venha pregar para vocês um evangelho fora do que eu estou falando para vocês, considere anatema, ou seja, considere maldito. A heresia e as falsas doutrinas eram tantas que Paulo chegou a dizer que se vier um anjo do céu e pregar outra coisa fora da palavra, irmãos, não considere ser de Deus, não considere ser a doutrina cristã, porque isso não provém de Deus. As escrituras dizem que o inimigo da nossa alma ele tem condições de se transfigurar como um anjo de luz, E eu vejo assim, pastor, como a gente tem como a nossa carne, a nossa carne pecaminosa, ela tem tanta facilidade em acreditar em heresias, em acreditar em falsos profetas, em acreditar em doutrinas que pega assim as doutrinas
que surgiram de uma má interpretação da palavra de Deus, e isso vem surgindo de séculos e séculos até chegar no dia de hoje, né? E isso, nos nossos dias, ele é muito claro, né? É muito claro. Nós estamos num tempo de estar em casa, nesse momento de se reservar, né? De estar de não poder sair na rua, essa ociosidade de ficar em casa, a gente acaba passando muito tempo na internet. E a gente vê muita heresia, vê muita coisa errada, né? E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba sendo enganado por isso. Esses 4 versículos, eles dão apenas 4 ensinamentos práticos para que nós venhamos identificar aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. Irmão, se você teve uma experiência de que um parente, um ente seu morreu e você teve comunicação com ele, irmãos, a palavra do Senhor diz que isso não provém de Deus. Eu sinto lhe dizer, irmãos, que não foi o seu parente que conversou com você. Sabe, irmãos, após a morte, segue-se o juízo e ponto final. Sabe, a palavra de Deus ela é bem clara, eu não posso acrescentar algo e nem tirar. Seria muito bom e muito prazeroso, pastor, eu acreditar de que eu posso ter a minha vida, viver uma vida absolutamente de pecado, viver uma vida desregrada, de bebida, de fornicação, de prostituição, de avareza, de contenda, sabendo eu que após a minha morte eu ia nascer de novo. De que valia o sacrifício de Cristo na cruz? Se eu pudesse ter uma vida de pecado, morrer e nascer de novo, no corpo de uma outra pessoa, em um formato de um animal. Então, o autor aos Hebreus, ele deixa bem claro que somente uma vida, só é possível nascer uma vez, só é possível morrer uma vez. E após a morte segue-se o juízo. E esse juízo é o dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Criador, com o nosso Redentor. Glória seja dada ao Altíssimo Deus. Nós, após a morte, o juízo, como já havia falado, o dia do encontro do Senhor. A nossa maior preocupação, pastor, ela não deveria ser as conquistas de bens materiais, sabe? A nossa maior preocupação, irmãos, ela não deveria ser eu buscar um trabalho com rendimento, altíssimo rendimento, milionário. O nosso maior foco não deveria ser acumular riqueza, acumular cédulas de dinheiro em banco. O nosso maior foco não deveria ser a busca de influência política e social nessa terra. Tudo isso é muito bom, né? Tudo isso traz conforto à nossa família. Você, como um sacerdote do lar que está aí na sua casa, você está nos assistindo, você dona de casa, você irmã, obreiro que trabalha na obra do Senhor. Irmãos, é muito bom essas coisas, sabe? Para um pai de família, ele tem a responsabilidade de ser o provedor do lar. Ele, como um sacerdote, a responsabilidade dele é trazer a provisão para sua casa, ou seja, trazer o dinheiro para sua casa, para que haja mantimento na sua casa, para que a sua família não venha passar por necessidade. Então, muitas das vezes, o foco do homem está muito ligado ao trabalho dele, ao dinheiro dele, ao salário dele, aquilo que ele vai trabalhar para poder arcar com seus compromissos, para poder pagar as suas contas e não deixar que o seu ente querido venha passar necessidade. Essa é a preocupação do sacerdote, né? Do provedor da sua casa. Mas segundo as Escrituras, irmãos, não deveria ser a nossa maior preocupação. Deveria ser, sim, um compromisso nosso. Há muitos também que não têm essa preocupação, né? Infelizmente, vivem uma vida desregrada. Às vezes a família em casa passa necessidade e está gastando dinheiro com aquilo que não era para ser gastado, né? Quando não é 8, é 80. Mas a preocupação, irmãos, não deveria ser somente em bens materiais, mas a nossa maior preocupação deveria ser o dia de nós nos prepararmos, de eu me preparar para esse grande dia, que eu vou me encontrar com o nosso Criador. Essa deveria ser a nossa maior preocupação, porque essa prestação de contas ela vai vir. Nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. Após fecharmos os nossos olhos, o nosso encontro com o nosso Deus é inevitável, ele ocorrerá. Essa deveria ser a nossa maior preocupação, irmãos.
e não a busca por bens materiais. Eu volto a dizer, bom seria que todo homem tivesse uma preocupação com o seu lar, de trazer o melhor para a sua família. Evitaria sofrimento, evitaria separação, evitaria contendas, evitaria briga. Aquilo que é para ser investido na sua casa, está sendo investido aquilo que não era para ser. Eu não preciso entrar em detalhes, né? Mas a nossa maior preocupação, segundo as Escrituras Sagradas, segundo esses 2 versículos que acabamos de ler, não deveria ser as coisas do mundo, mas deveria ser o dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como um pastor aparta as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida, irmãos, para a igreja do Senhor, pastor, ela já está preparada desde a fundação do mundo. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que proveito tem ganhar o mundo e perder a sua alma? Sabe, irmãos, eu gosto muito da palavra motivacional, sabe, pastor? Eu gosto muito quando eu escuto uma palavra assim que levanta o nosso espírito, sabe? Levanta a nossa alma. Uma palavra motivacional de que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso provedor, e que o melhor dessa terra está preparada para a sua igreja, de que o mundo trabalha para a igreja do Senhor, sabe? Eu gosto muito de palavra motivacional, que levanta o nosso ânimo. Mas, irmãos, eu cheguei a uma conclusão que Jesus, Ele me chamou não para isso, sabe? Eu cheguei a uma conclusão de que o objetivo pelo qual deva ser o anunciar da palavra de Deus é a palavra de salvação, sabe, irmãos? Porque de adianta eu ganhar o mundo e no final dessa caminhada eu perder a minha alma. Ter em nossa mente que isso ocorrerá, crendo eu ou não. Irmãos, crendo eu ou não, crendo você ou não, estaremos diante do nosso Deus. Cristo, da mesma forma, morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. O homem, irmãos, ele não consegue se salvar sozinho. Não há na terra alguém que possa cumprir toda a lei e ser salvo. Todos nós pecamos desde a fundação do mundo. Todos nós pecamos desde a fundação do mundo. Estamos debaixo do salário do pecado. Todos nós pecamos, e seja em pensamentos, palavras, ações, atitudes, simplesmente pecamos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como pratos de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua justiça, não se retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, do 4 ao 13. Jesus se lança na cruz uma única vez para a remissão dos nossos pecados. Um único sacrifício, irmãos, foi o suficiente para apagar o meu pecado e o seu pecado. Como eu disse no início,
O processo sacrificial da antiga aliança ele era contínuo, diário e anual. Mas Jesus Cristo ele vem para cumprir a lei. Ele cumpre toda a lei nele. Então houve um único sacrifício, que foi Cristo Jesus. Hoje eu não preciso prestar sacrifícios no sentido de subir numa cruz, né? ser chicoteado. Né? Há doutrinas que crucificam pessoas, né? A doutrina que se flagela. Não há necessidade disso, irmãos. A doutrina que pegam animais e sacrificam, né? Não há necessidade disso. Toda a lei já foi cumprida. E ela foi cumprida em Cristo Jesus. Então eu não preciso sacrificar animais. Eu não preciso me flagelar. Porque Jesus, ele cumpriu toda a profecia na cruz. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem me manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhávamos nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, do 1 ao 7. O profeta Isaías, aproximadamente 400 anos atrás, 400 anos antes do nascimento de Cristo, ele já dizia que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele aparecerá nessa segunda vez, não para salvar o mundo, mas para aqueles que guardam a sua salvação. Nosso Senhor Jesus ele virá nessa segunda vez. Mas é necessário, irmãos, que nós veamos antes da sua vinda, antes de nós fecharmos os nossos olhos, venhamos crer que Ele é o Cristo, anunciado em Isaías 53, 1, 17, de que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e que Ele levou sobre si os nossos pecados, e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus ele virá e Ele vai levar a sua igreja, Ele vai levar a mim e a você. E é necessário que nós venhamos estar com as nossas vestes limpas. É necessário que nós venhamos estar preparados, irmãos, para esse grande encontro. Irmãos, não sabemos o dia que o Senhor Jesus virá. Nós não sabemos também o dia em que nós viemos fechar os nossos olhos. Esse dia virá, mas não sabemos quando. É necessário que a salvação chegue na sua casa, irmão, hoje. Chegue agora. Então, se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, se há algo na sua vida, irmãos, que precisa ser consertado, se existe uma área da sua vida que ela precisa da mão do Senhor, eu gostaria de pedir neste momento que você colocasse a mão no seu coração, que você feche seus olhos, se você se concentre nessa palavra de salvação. Se há alguma interferência nesse momento, vá no seu quarto, fique sozinho, feche os seus olhos, entregue a sua vida ao Senhor, que o mais, irmãos, Ele fará. Para finalizar, irmãos, eu já estou entregando, já está no meu tempo, estou entregando o microfone.
Primeiro ensinamento: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Nós só temos uma única vida, e é essa, irmãos. E só há uma possibilidade de salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo ensinamento: após a morte, o juízo. Após os nossos fechados olhos, nós nos encontraremos com o nosso Redentor, com o nosso Criador. Terceiro: Cristo, da mesma forma, morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos e não de todos. Irmãos, nós precisamos estar integrado no muito. Se você, irmão, é um pecador como eu, como nós que estamos aqui, e você entende que o pecado é um acidente de percurso na sua vida, e você entende que você precisa a cada dia ser moldado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você que você está no caminho certo, irmão. Você está no caminho da salvação. Agora, se você entende que isso não tem nada a ver, se você entende de que o pecado é algo inventado na história, se você entende que tudo isso é história da criação do homem, e se você entende tudo isso que é uma evolução, e de que as nossas vidas, nós somos responsáveis pela nossa vida, e de que céu e inferno não existe, eu dou uma palavra, irmãos, que você venha se autoanalisar, que você venha se analisar e ver naquilo que você está se apegando. Eu digo para você que Jesus, ele está voltando. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas o Senhor virá, e ele aparecerá nessa segunda vinda para salvar aqueles que aguardam, aqueles que já o aguardam, aqueles que já creem que Jesus é o nosso Salvador. Irmãos, que essa palavra ela venha entrar no seu coração e ela venha fazer morada. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, pastor. Glória seja dada a Deus. Amém, irmãos. Palavra, primeiramente a paz do Senhor a todos, né? Deus seja louvado por esta palavra, uma palavra de ensinamento para nós e alerta, né? Que nós possamos colocar as nossas atitudes segundo a luz da palavra, que é a palavra que vai clarear a nossa vida. Amém? Nesse momento eu queria parabenizar aqui algumas pessoas que estão assistindo o culto conosco. Gostaria de parabenizar o pastor Rosvaldo, a Darinês, minha esposa, a Ilma, o presbítero Tarsilo, a Sara, a irmã Maria Balduino, Rosângela, Patrícia Azevedo, a nossa irmã Nalva, o Charles, a Tila Nascimento, Maria Braga Ribeiro, Levi Roberta, Sueli Braga, a Júlia e o irmão Hélio, a Darlane, José Clementino, a irmã Terezinha Moquedassi, a Adna, a Carla Frota. Essas são algumas das pessoas que estão aqui conosco, assistindo a este culto tão maravilhoso. É uma pena que quando a gente começa a gostar, o tempo é curto, mas a palavra foi uma bênção. E neste momento eu queria dar um aviso à igreja. Nós vamos estar tendo a nossa ceia domingo que vem agora, dia 10. É uma ceia virtual, onde você vai ter que estar comprando o seu pão, separando ali o seu pão, compre o seu vinho, também separe, deixe tudo separado ali numa mesa, no cantinho, porque na hora da ceia, o pastor vai orar, vai consagrar, e nós vamos ceiar, todos nós juntos, aqueles que puderem estar aqui, aqueles que vão estar aqui, vão estar filmando, que vão estar na live, como nós que vamos estar em casa. Vamos estar também ceiando da mesma forma. Só não esqueça de você comprar o seu pão e comprar o seu vinho, tá bom? Então nós vamos estar orando agora. Queremos orar por toda a igreja, queremos orar também pelo Brasil, por essa situação
que nós estamos passando hoje. Nós sabemos que tem pessoas que estão com o coração aflito, muitos sem saber o que fazer, porque não está fácil. Nós sabemos que tem pessoas que não estão conseguindo se sustentar. Então, amados, nós vamos estar orando. Eu queria que você que está aí na sua casa, você também levantasse o seu clamor. Se tiver uma televisão ligada, desligue a televisão. E nesse momento vamos se concentrar na oração. Ore também por toda a igreja. Vamos estar colocando toda a nossa igreja, não só aqui da Eletronorte, mas a igreja metodista wesleyana, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Também gostaria que você começasse a orar aí na sua casa, que nós vamos estar orando aqui. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te exaltamos. Aleluia. Nós agradecemos, ó Deus, por mais um momento em estarmos na tua presença, adentrar a tua presença, que possamos, ó Deus, neste momento, ó Deus, ser verdadeiros intercessores, ó Deus, e clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha estar agindo sobre a Tua igreja. Meu Deus, eu não conheço a necessidade de cada um, mas Tu és o Deus querido, Tu és o Deus que conhece, Tu és o Deus que sabe até mesmo o que nós vamos pensar. Por isso eu te peço, ó Deus, entra com providência sobre cada necessidade de cada irmão que estão passando, ó Deus, por lutas em casamentos, ó Deus, irmãos que estão passando por lutas em enfermidade. Senhor, Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, Tu és o Deus que sara, meu Deus. Por isso eu te peço, entra, meu Deus, com cura neste corpo, ó Deus, que está enfermo. Aleluia. Meu Deus, eu te peço que o Senhor vá aos hospitais, ó Deus. Tem pessoas que já estão no último suspiro, ó Deus, devolve o suspiro dessa pessoa e que entre vida dentro do corpo desta pessoa, meu Deus e meu Pai. Tira essa pessoa dessa dificuldade de respirar, essa pessoa que está clamando, que está, ó Deus, te implorando, te pedindo mais uma chance, meu Deus. Visita, ó Deus, todos os hospitais do nosso Brasil, Senhor, meu Deus e meu Pai, que Tu possas assim, ó Deus, estar suprindo, ó Deus, esta falta de ar dessa pessoa, não só aqui no Brasil, meu Deus, mas em todo o mundo, ó Deus. Tem país que não tem condições, ó Deus, de dar um respirador para as pessoas, mas que Tu, Senhor, que é aquele que sopra o fôlego da vida, eu te peço, meu Deus, sopra o fôlego da vida desta pessoa e que a respiração dela seja restaurada, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Te peço ainda, ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal, meu Deus, que a aflição que está atingindo a Teu povo, meu Deus, que está atingindo as mentes, ó Deus, pessoas que estão enfraquecidas na mente, que Tu possas estar agindo, ó Deus, que Tu possas estar tirando toda a angústia do coração, toda a confusão mental, ó Deus, que o inimigo porventura, ó Deus, vem estar colocando. Ah, Deus e Pai, Tu és o Deus que pode, ó Deus, todas as coisas. Aleluia. Tu és o Deus, Tu és o nosso socorro na hora dessa angústia, na hora dessa dificuldade, quando nós olhamos para um lado e para o outro, ó Deus, e nós não vemos possibilidade daquilo mudar. Tu és aquele que muda, Tu és aquele que transforma. Eu sei que quando acaba, ó Deus, os nossos recursos, quando acabam os recursos do médico, aí, Senhor, começam os Teus recursos. E os Teus recursos, ó Deus, eles são infinitos. Aleluia. Os Teus recursos, ó Deus, não tem quem possa parar. Aleluia. Eu te peço em nome de Jesus, entra com providência, para que o Teu nome seja louvado e glorificado. Esta é a nossa oração. Aleluia. Em nome de Jesus. Amado e querido, queremos agradecer por cada um de vocês que participaram desse momento aqui conosco. O nosso coração está muito grato. E que você, amados, tire proveito desta palavra aqui que foi dada. Esta palavra de ensinamento, ela vem ao seu coração. Em nome de Jesus. Fica aqui um forte abraço de todos nós que aqui estamos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vou agora impetrar a bênção. Tá? Se você está na sua casa, coloque as suas mãos, né? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós aqui, seja com você que está aí na sua casa, e seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra, para todo sempre. Você diz aí, amém, amém e amém. Um abraço, amado. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Nós te convidamos para estar domingo conosco. Vai ser um momento de ceia, um momento de comunhão. Junte a sua família para a gente estar ceando, né? Fazendo aliança novamente com o Senhor, que é o sangue dele, que ele deixou como ornamento para a ordem nossa. E que você possa estar neste momento de comunhão. E que fique a palavra do Senhor hoje, que você possa guardar no seu coração e tenha uma noite abençoada. Amém?